O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as buscas e apreensões da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval não se tratam de operação política. A declaração aconteceu hoje durante evento de segurança pública em Palmas, no Tocantins. Há processos criminais e isso é normal na democracia, ou seja, nós temos um poder judiciário independente, nós temos uma Polícia Federal que cumpre as ordens judiciais e realiza as investigações que a lei manda, independentemente de quem seja a pessoa investigada. Então, eu não tenho, como integrante do governo, de responder sobre questões políticas, porque polícia é um âmbito, política é outro âmbito. A nossa posição política, a posição do presidente Lula, é de proteger a democracia e a Constituição. Os problemas de polícia, esse senhor e outras pessoas que sejam investigadas, que respondam perante a polícia e perante a justiça. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Cris Grêmio, que vai ficar conosco aí durante as férias da Ana Paula Henkel. Seja bem-vinda, Cris, aqui conosco. Conforme a gente noticiou aqui no Oeste durante a semana, a operação da Polícia Federal no Senado preocupou os parlamentares. E segundo a operação da nossa repórter em Brasília, da Ruth Moraes, alguns senadores disseram que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou a linha do Senado, Cris. E vale lembrar que ontem a gente comentou aqui no programa que Rodrigo Pacheco recebeu um telefonema do ministro Alexandre de Moraes avisando da operação da Polícia Federal no gabinete do senador Marcos Duval. E Rodrigo Pacheco, então, atendeu, liberou essa operação da Polícia Federal dentro do Senado, que tem preocupado aí os parlamentares. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, boa noite, Augusto, Alexandre, um prazer estar aqui com você, dividindo tela, bancada do Oeste Sem Filtro. Boa noite para a nossa audiência. Dá até arrepios, né, Paula? Porque a gente já começa a lembrar de tudo o que aconteceu com o então deputado Daniel Silveira, que, no caso do Daniel Silveira, se excedeu nas palavras e, portanto, ele poderia ser processado por quem se sentiu ofendido, no caso eram ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, por calúnia, injúria, difamação, e isso não ocorreu. Inventaram outros crimes, prenderam o deputado, a revelia da Constituição, todo aquele processo, a gente não precisa relembrar aqui, a gente fala bastante desse caso, até que culminou com um julgamento aceleradíssimo no STF, né? Tem outras nações aí que passam anos, acabam prescrevendo lá nas gavetas dos ministros, mas o do Daniel Silveira foi bem acelerado. Ele foi condenado a quase 9 anos de prisão, recebeu a graça presidencial, foi preso mesmo assim, aplicaram multas sobre ele, deixaram na gaveta meses a fio, como se precisasse julgar a graça presidencial, e no fim julgaram que não podia ter concedido, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Então a gente lembra de tudo isso quando vê de novo o judiciário avançar sobre a imunidade de mais um parlamentar, agora do Senado. E é muito triste ver o presidente do Senado, que preside o Congresso Nacional, servindo como ponte para que o judiciário avance sobre o legislativo. Não é possível que a gente vá esticar ainda mais essa situação no Brasil. A gente está vendo isso já há anos, não é de agora, o judiciário legislando, o judiciário atuando como polícia, como delegado, abrindo inquérito, o judiciário que eu digo a Corte Suprema, né? Abrindo inquérito de ofício, aí vem os maiores juristas do país, dizem que está errado, a PGR pede para arquivar, não respeitam mais o processo acusatório, o Augusto tem falado bastante disso aqui também. Então, assim, é uma balbúrdia, para usar uma palavra que ficou famosa depois de pronunciada pelo, na época, ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, que foi um motivo de muita celeuma. Mas é uma balbúrdia o que aconteceu com o judiciário, com o legislativo e agora com a conivência desse executivo aí, representado por Flávio Dino, dando esse tipo de entrevista. Quem ele pensa que engana quando ele diz que não tem política na Polícia Federal especificamente, e no judiciário? Quem ele pensa que engana? Porque ele não engana. A gente está acompanhando tudo que está acontecendo e desde que esse governo assumiu, com essa gestão aí da área de segurança pública e justiça, tudo que a gente vê é uma Polícia Federal cooptada, uma parcela, obviamente que não são todos, né? Tem policiais federais ainda atuando dentro da lei e eles sabem que eles não precisam respeitar ordens judiciais quando elas não são legais, mas essa parcela da Polícia Federal que eu chamo de cooptada
está, sim, executando ordens ilegais. Não digo que é o caso do que aconteceu com o Marcos Duval, porque isso está sob extremo sigilo. Hoje eu estava num outro programa na Gazeta do Povo com o agora ex-deputado Deltan Dallagnol, mais um perseguido, né, mais um parlamentar perseguido, e ele não queria comentar o assunto porque não tinha tido acesso. Ele é uma pessoa com muitos contatos no judiciário. Não tinha tido acesso, e todos os advogados com quem eu conversei, ninguém conseguiu acesso à decisão de Alexandre de Moraes de fazerem busca e apreensão no gabinete e nos outros ambientes frequentados pelo senador Marcos Duval. Então é tudo muito estranho. E só para finalizar, lembrando, nessa semana, terça-feira de manhã, no finalzinho dessa reunião fatídica da CPMI do 8 de janeiro, em que os governistas tratoraram os deputados e senadores da oposição, mas tratoraram num sentido desrespeitoso. Eles tinham feito um acordo, descumpriram um acordo bem na hora de votar e não votaram os requerimentos pedidos pela oposição. Logo depois, eles se retiraram da sala e o senador Marcos Duval exibiu um vídeo em que ele mostrava, aquele vídeo que aqui já mostramos no Oeste Sem Filtro, o ministro Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, à tarde, sentado na sua poltrona, no seu gabinete, dando uma entrevista, sabe-se lá para quem, mas provavelmente algum repórter da TV Brasil, e desprezando a manifestação que acontecia lá atrás, minimizando, é uma manifestação pequena e tal. E depois de tudo ocorrido, Marcos Duval também relembra, ele tuitou: estou vendo tudo aqui da janela do meu gabinete. Então, se ele estava tão próximo e nada fez, é mais um que precisaria ser ouvido e, né, foi blindado pela CPMI. Então, tudo muito estranho, para usar um eufemismo, né, porque o negócio é muito pior. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Alexandre Garcia. Seja muito bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro nessa sexta-feira. O ministro da Justiça, Flávio Dino, nega, então, a ação política contra Marcos Duval. Lembrando que ontem a Polícia Federal realizou busca e apreensão em 13 endereços do senador, um no gabinete em Brasília e 2 em Espírito Santo, residência do senador Marcos Duval. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Olha, é um prazer muito grande estar com vocês aí, discutindo assuntos fundamentais do presente e do futuro desse país. Bom, em primeiro lugar, me referindo à entrevista do ministro da Justiça, impossível essa ação não ser política, uma vez que o alvo é um político. Não faz sentido, quebra a lógica. O alvo é um senador, portanto, a ação é política. E também não faz sentido o ministro dizer que é em defesa da Constituição e da democracia. Ora, em defesa da Constituição e da democracia, cumpre-se a Constituição. E no artigo 53 da Constituição está escrito aqui: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu fico pensando, será que aconteceria isso, essa busca no gabinete do senador, que escandalizou alguns senadores, se fosse presidente do Senado Antônio Carlos Magalhães? Será? Apenas para apontar, eu sei que o atual presidente recebeu uma ligação do ministro Alexandre de Moraes, sim, e daí? Não? Então, é a continuação do que a gente já viu. Com Daniel Silveira, esse julgamento rapidíssimo de Deltan Dallagnol, né? É a continuação do que a gente já viu. E a Cristina mencionou o tratoraço na CPI 20-11. Né? A oposição não pode convocar ninguém, né? O governo convoca quem ele quiser, do seu interesse. Então, tira o equilíbrio. É uma CPI, essa CPI mista, que a gente já sabe o resultado. A própria relatora já expressou qual é o resultado. Ela já tem o resultado pronto. A CPI só vai servir de cenário para comprovar a tese do governo, né? Por isso eu chamo a atenção da CPI local, do Legislativo do Distrito Federal, que vai ouvir na semana que vem o general G. Dias, que deveria depor na semana passada e pediu mais tempo para se preparar. E, no entanto, a oposição não conseguiu, no Congresso Nacional, na CPI mista, convocar o general G. Dias. Mas lá, na CPI local, do Legislativo local, ele vai ter que depor, como já depôs
o general Augusto Helena, seu antecessor, o comandante militar do Planalto, o comandante do policiamento local da Polícia Militar. Né? Tem uma CPI, sim, que está andando e que está ouvindo as pessoas, e que é presidida pelo Chico Vigilante, que é do PT. Né? E está andando. Então, eu recomendo que a gente ponha mais os olhos nessa CPI do Legislativo do Distrito Federal, já que a outra já terminou, já está com as conclusões prontas, apenas quer um enfeite para terminar. Aliás, eu vi aí o presidente da CPMI, o deputado Maia, falando no dia 13, na véspera, ele foi assaltado, véspera dia 12, segunda-feira. Ele foi assaltado no calçadão de Ipanema. Ele é deputado da Bahia. Arrancaram uma correntinha de ouro dele. Aí eu pergunto para todo mundo que está nos ouvindo, o que você estava fazendo na segunda-feira, naquela hora em que o deputado presidente da CPMI estava caminhando no calçadão? Certamente você estava trabalhando para pagar impostos, dos quais uma boa parte vai para sustentar a CPMI, o salário dos deputados, né? O Estado brasileiro, inchado, gordo. Né? Essa é uma diferença que é um privilégio que desvaloriza. Não adianta a Câmara dos Deputados fazer o que fez essa semana. 252 deputados votaram para proibir os bancos de não dar crédito para deputado, vereador, ministro. Né? É uma coisa incrível. Né? Por quê? Eles sabem que não estão agindo de acordo com a vontade dos eleitores. Isso é um pecado mortal para a democracia. Isso sim põe em risco a democracia. O sujeito recebeu o voto de um eleitor de determinada tendência e depois, por razões fisiológicas ou interesses pessoais, muda de rumo. É isso. Augusto Nunes, muito boa noite. Antes de ouvir o seu comentário, a Cris lembrou do vídeo do ministro Flávio Dino, que a gente vai resgatar aqui, ele afirmando, dizendo que viu as invasões pela janela. Chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio. Ele disse: presidente, podemos fazer isto, aquilo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Cris, querida. E boa noite, um grande abraço ao meu amigo Alexandre Garcia. É uma honra ter aqui do programa o Alexandre, tá? Que, aliás, fez um pronunciamento, foi tranquilo, claríssimo, na Assembleia de Brasília, no Legislativo de Brasília, é Câmara Distrital, né, Alexandre? Ele analisa o Brasil e, nessa análise, ele constrói um monumento à liberdade de expressão e à democracia. Não percam, vejam, isso, procurem pelo... Depois a gente dá o serviço mais claro, mas procurem por esse vídeo que os democratas brasileiros merecem ler. Os outros também deveriam para aprender. Mas aí eu não tenho muita confiança. Nós temos o vídeo aqui, Augusto. Temos o vídeo? Tem um trechinho que vale a pena exibir. Vamos lá. Vamos mostrar. Eu acho que hoje o que está em perigo é a Constituição, que é a lei maior que nos dá garantia a todos. Não é só um lado da sociedade, a todos os lados da sociedade. Porque o totalitário vai calar todas as bocas. Né? Então, é esse o perigo que a gente corre. Eu nunca vi isso. Eu estou no jornalismo, Jornal do Brasil, entrei em 1971. Eu nunca senti isso. Eu estou sentindo hoje que tem uma pessoa que pode decidir se o que eu digo não é aceito. É de arrepiar, né? É isso. Isso é um dos grandes momentos aí
da fala do Alexandre na Assembleia Distrital. Não percam. Então, novamente, muito obrigado, Alexandre. É um prazer, é uma honra estar na sua companhia. O Alexandre diz tudo aí, né? Quer garantir o regime democrático? Pois sigamos o que diz a Constituição. Ponto. Muito simples. Chega de medidas autoritárias. Está aí o Flávio Dino, por exemplo, mente descaradamente, segundo Alexandre de Moraes, isso aí permite um flagrante perpétuo, né? Uma fake news que permanece em exibição na internet. Então ele usou o flagrante perpétuo no caso do Daniel Silveira. Pode usar com o Flávio Dino. O Flávio Dino está contando aí que conversou com o presidente da República, mas a CPMI não tem o direito de examinar esse material, não querem que saiba o que se conversou. Uma viagem presidencial não é tão complicada assim. Quando você vai para lugares que requerem mais cuidados, você manda o batalhão precursor, vê os locais que serão percorridos pelo presidente da República, monta a logística ali, ponto final, muito simples. Não, é segredo. A viagem a Araraquara. Talvez porque erraram de cidade, né? A tragédia que eles tinham visitado, o desastre natural lá, provocado por chuvas, que eles queriam visitar, fica em São Carlos. É perto de Araraquara, mas não é em Araraquara. Então, isso, talvez queiram esconder isso ou outras coisas. Por que tanta preocupação com depoimentos? Como disse o Alexandre, essa CPMI praticamente acabou. Acabou. Ela é uma prova robusta, como eles gostam de dizer, que o governo prefere não apurar o que houve de verdade em 8 de janeiro. Não convém. Quem não quer apurar é culpado de alguma coisa. De alguma coisa. Tá? Se há algum caso grave que me envolva e eu sei que sou inocente, eu quero apurar. Se eu sou culpado, né, talvez eu prefira não ver nada daquilo exibido. O comportamento do governo é uma prova de crime. Claro que é. É o seguinte, ele fica dizendo, o ministro Flávio Dino, que isso aqui é assim uma democracia. Um militante do Partido Comunista do Brasil, que saiu recentemente por oportunismo eleitoral, mas continua comunista, não quer saber de democracia. Imagina, o que ele entende de democracia se ele passou a vida sonhando com a ditadura do proletariado? Ele não desapareceu a paixão que ele sempre sentiu pela China, pela velha União Soviética, sente por Cuba, e em nenhum desses lugares existe sequer oposição. Diz a Polícia Federal está agindo democraticamente. Olha, eu me lembro, eu próprio fiquei emocionado ali ao ver a recepção popular à passagem da Polícia Federal nos desfiles de 7 de setembro. Pela primeira vez, a Polícia Federal, que se limitou os seus integrantes se limitaram a desfilar a bordo de viaturas comuns. E foram aclamados pelo povo porque a Lava Jato, na época, estava prendendo quem merecia ser preso. Eu quero saber o que acontece hoje, o que aconteceria se a Polícia Federal desfilasse. Continua popular, mas eu queria que os ministros do Supremo também participassem de um desfile cívico como esse para ver o que pensa deles. Não há pesquisa melhor de popularidade do que o contato com o povo, sobretudo o contato inesperado com o povo. Nada programado, não com plateias domesticadas, como costuma acontecer nas aparições do Lula. O Alexandre também disse tudo. Como dizer que não é político? Uma ação que alveja um político. É preciso ser muito cretino para escapar
dessas obviedades aí que são escancaradas por palavras. Palavras. Se há uma busca e apreensão no gabinete de um senador, claro que é um ato político. Movido por interesse, que acontece com base em interesses políticos e para esconder crimes políticos, provavelmente. Eu acho que a gente deve prestar muita atenção a esta CPI da Câmara Distrital, porque essa discretamente até, sob longe da imprensa, o consórcio da imprensa não finge que não existiu. Nós vamos sanar aí essa falha. Vamos acompanhar. Porque a verdade acaba aparecendo. E pode vir dos lugares mais inesperados. E pode vir de lá. O fato é que eles estão tentando esconder a verdade. É possível inferir, né, sem maiores esforços intelectuais, que essa verdade não é boa para o governo, nem para o Supremo, e o Congresso, o Senado, sobretudo, está ficando de joelhos para um poder que, segundo a Constituição, não é mais poderoso que qualquer outro. É isso. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.